Aqui no livro de Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 até o versículo de número 8. Uma leitura muito conhecida de todos os nossos amados irmãos, que diz assim a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Pois disso ouvi a voz do Senhor. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Aleluias. Aqui está, meus amados irmãos, das passagens mais importantes, do livro do profeta Isaías, que é um momento crucial quando ele chega diante da presença de Deus. Glória a Deus. É um momento que ele tem um encontro com o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Isaías, meus amados irmãos, filho de Amós, ele que parece ter sido membro de uma família próspera e respeitada em Jerusalém, e gozava de relações íntimas com a família real, embora ele tenha iniciado seu ministério profético no último ano do reinado do rei Uzias, e registra a morte desse rei, do rei Uzias, que foi no ano 740 antes de Cristo. E como o tempo em que ele recebeu a unção especial de Deus no templo para ministrar ao povo de Deus, tanto em Jerusalém quanto em Judá. Glória a Deus. É lá que ele recebe as ordens de Deus, a ordem de pregar uma mensagem sem transigência, uma mensagem de advertência e de denúncia contra o seu povo, devido ao pecado de idolatria, devido ao pecado que tinha levado o povo a se distanciar do Senhor Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E assim, a convocar também o povo a um arrependimento, que o povo pudesse voltar e se arrepender e se humilhar de todo o seu coração ao Deus verdadeiro, para que Deus pudesse sarar a sua terra, sarar o coração do povo, e que o povo pudesse voltar à paz e à tranquilidade, e como ele mesmo profetizou, voltar a comer do bom e do melhor da terra. Glória a Deus. Ele foi odiado
e sofreu a oposição dos idólatras, principalmente do rei Acais. Foi provavelmente martirizado pelo rei Manassés, né? Foi morto por esse rei, uma morte terrível, né? A Bíblia não fala sobre a morte dele, mas livros apócrifos, né? Que nós não sabemos quem foi o escritor desse livro, mas que registrou algo sobre o profeta Isaías e registrou sobre o final de sua vida e a sua morte, né? Onde diz lá no livro que ele foi colocado dentro de um toco oco, né? E cerrado ao meio. Imagine só, uma pessoa dentro de um toco. Quando fala em cerrado ao meio, eu penso logo no motosserra. Eu que fui operador de motosserra por 12 anos, né? E quando fala num toco oco, bota o camarada dentro, cerrado ao meio, pode ter usado a roladeira, pode ter usado o serrote. A roladeira é do tempo do meu pai. Meu pai usava, o senhor conhece, né? A roladeira. O meu tempo já era o motosserra. Eu imagino alguém dentro de um toco oco, né, sendo cerrado ao meio. Então, esses são os registros que ficaram, né, da morte do profeta Isaías. Mas ele cumpriu a sua missão como profeta na face da terra. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, ele recebeu um chamado de Deus. Assim como todos nós somos chamados por Deus e aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, Ele nos chamou, não foi para ser um simples espectador, não foi para ficar sentado no banco assistindo e vendo tudo acontecer. Deus te chamou por um propósito. Glória a Deus. E Isaías não foi diferente. A Bíblia registra que nos últimos anos do rei Uzias, né, foi o ano em que, quando o rei morreu, e ele volta mais uma vez ao templo, né, e nessa volta dele para o templo, foi que ele teve um encontro real com Deus. Então, meus amados irmãos, podemos até ser crente, podemos até ter alguns anos, longos anos de crença, né? De que tem aceitado a Jesus como Salvador da sua vida, mas todo ser humano, ele precisa de um encontro real com Deus. O primeiro encontro que o ser humano tem com Deus é aquele encontro quando ele conhece a Deus. É quando alguém fala de Jesus para ele e ele aceita Jesus como Salvador da sua vida. Mas o chamado específico de Deus para o ser humano, meus amados irmãos, ele vai muito mais além. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela fala de muitos encontros, porém nenhum encontro ele é mais impactante do que o encontro do homem com Deus. Glória a Deus. É impossível sair desse encontro sem marcas profundas. Não foi diferente com o profeta Isaías. Nós vemos registrado na Bíblia Sagrada, e eu anotei aqui alguns. Eu passei quase a tarde toda hoje aqui fazendo algumas anotações para poder trazer algo para os nossos amados irmãos. E nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, começando por Gênesis, meus amados irmãos, nós vemos que Abraão teve a sua chamada. E a chamada de Abraão
não está lá no capítulo 12 de Gênesis, quando ele conheceu a Jesus, a Deus, melhor dizendo, quando Deus mandou ele sair da terra, da família dele, da terra dos caldeus, do meio da sua parentela, para uma terra que ele mostraria. Glória a Deus. Tudo bem, aquilo ali foi o primeiro encontro, né? A primeira chamada de Deus para Abraão. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 22, o versículo 1 até o versículo de número 19, nós vemos, meus amados irmãos, a chamada específica de Deus para Abraão. Outro homem, meus amados irmãos, que teve o seu encontro real com Deus foi Jacó. Jacó era filho de crente. Eu imagino Jacó nascendo num lar evangélico, numa família abençoada, que se fosse hoje o seu pai era o presidente da igreja, a sua mãe era líder do círculo de oração e seus irmãos, toda a família ali. Mas o tempo passa e esse menino fica jovem, né? E acontece algumas situações lá que ele teve que sair do meio da sua família. É o segundo caso que acontece algo que alguém precisa sair do meio da sua família. Então já podemos perceber, meus amados irmãos, que tudo tem o seu objetivo. Às vezes até as coisas não estão dando certo para você, os planos que você tinha parece que não está dando certo e você toma outro rumo diferente. Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E Jacó, todos sabem a história, saiu, né? E naquele momento que ele ficou a sós lá dentro daquela mata, lá naquela serra, lá naquele vale, ele teve um encontro realmente com Deus que marcou a sua vida, né? Marcou a sua história para o resto da sua vida. Glória a Deus. Está lá em Êxodo capítulo 32 e o versículo 22 até o versículo de número 32, 10 versículos falando desse real encontro. Outro homem, meus amados irmãos, foi Moisés. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 24, todos conhecem a história, fala do encontro que Moisés teve realmente com Deus. Deus usa ali um instrumento, uma sarça, o fogo, para se revelar para alguém. Então saiba de uma coisa: Deus vai usar alguma coisa para se revelar a você. Eu não sei se você já teve esse encontro com Deus, mas se você ainda não teve esse encontro que marcou a tua vida, em todas as áreas da tua vida, pode aguardar, pode observar que num dado momento, Deus vai te revelar para você. Glória a Deus. Moisés achava que estava tudo bem. No momento, quando ele teve a ousadia de chegar perto e ver a coisa de perto, foi lá que Deus pegou ele. Glória a Deus. Outro homem foi Gideão. Todos sabemos, meus amados irmãos, que estava acontecendo com Israel e a nação estava sendo destruída, sendo tomada pelos inimigos por conta dos pecados do povo de Deus, e Gideão estava lá, o menor na sua casa, né? A família da tribo mais pobre e daí por diante. E ele tomou uma decisão de, para salvar a sua família, e pisar ou malhar o trigo lá no lugar diferente. Lugar que era de pisar as uvas, ele foi malhar o trigo. Mas ele estava lá porque ele aproveitou aquele buraco para se esconder, porque os inimigos vinham, levavam tudo e matavam os demais. E ele tomou essa decisão. Deus disse: esse camarada, ele tem uma atitude boa, mesmo com a dificuldade, mas ele não desiste. Eu vou pegar ele bem aqui. Quando ele levanta a cabeça, debaixo de um carvalho, estava lá Jesus Cristo de Nazaré, que era o anjo do Senhor, aleluia, e fala para ele.
Glória a Deus. Então naquele dia, foi o dia que Gideão teve um encontro com Deus e marcou a sua história e ficou registrado até hoje para nós. Samuel, todos sabem daquele menino chamado Samuel, está lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11. Elias também teve o seu encontro com Deus, né? Quem não conhece a história do profeta Elias, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai até fugindo, mas Deus lá teve que chegar com ele. Glória a Deus. E para finalizar aqui dos 7 que nós anotamos, vem Isaías. Isaías, no capítulo 6, onde nós lemos versículo 1 até o versículo de número 8, né, relata esse encontro que Isaías tem com Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, todo encontro com Deus, eu já disse, ele é individual. Glória a Deus. Ele é individual. Como é que acontece isso? Primeiro, é uma hora em que tem que se estar face a face com Deus. Glória a Deus. E que hora isso acontece, meus amados irmãos? Segundo, é um momento em que não pode haver intermediário. Não tem ninguém para interceder por você. Não tem ninguém para intermediar ali a situação que você está vivendo. Volta ao primeiro ponto, é você, face a face. Glória a Deus, com o único e verdadeiro Deus de Israel. Glória a Deus. Então, todo encontro com Deus é individual. E em terceiro lugar, é uma hora de solidão. A solidão mais profunda para estar com Deus. É o deserto da nossa vida. Quantas pessoas estão vivendo, dizendo que estão no deserto? Pois é nesse deserto que Deus quer ter encontro com você. É nesse deserto aonde você está sozinho, aonde muitas das vezes ninguém nem sabe da tua situação, do que você está passando, até porque muitos se privam, né, de relatar aquilo que está se passando com ele. Eu fico observando, há muitos irmãos nossos que passam por enfermidade, ninguém nem sabe que eles estão enfermos, né? Prefere ficar sozinho, né? Nem para o líder deles ele manda uma mensagem dizendo que está enfermo. O líder é quem tem que se virar e olhar e perceber: ei, o irmão está faltando aqui, aquele irmão não veio mais, precisa saber como é que está ele, né? Então, é o líder que tem que se virar. E daí o irmão, muitas das vezes, nas redes sociais, fala tudo que vem na cabeça, no pensamento, mas na hora que é necessário dele informar para alguém, pedir ajuda: ei, ora por mim, irmãos, estou passando um momento difícil. Muitas das vezes não dá para relatar a situação que você está passando, mas alguém precisa saber que você está precisando de ajuda. De repente vai chegar alguém junto de você, aleluia, e vai interceder por você. Em outras situações, a gente, como líder, fica até sabendo que alguém está necessitando, que alguém está doente, e a gente tenta ajudar, mas não consegue. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. Irmãos que estão passando uma luta tremenda, né? Seja de enfermidade, seja de financeiro, seja em que área for, a gente tenta ajudar, mas não consegue. É porque Deus está tratando com ele naquele deserto. Glória a Deus. E eu já vi situações, meus amados irmãos, testemunho de um pastor que passou por esse deserto, que quando ele pediu ajuda para alguém, né, alguém até quis ajudar a ele, né, mas foi prejudicado também. Então, meus amados irmãos, precisamos ter muita sabedoria para lidar com certas situações, com certas coisas, porque
Deus, meus amados irmãos, Ele trata com cada um, como já disse, individualmente. E se alguém quiser se intrometer na vida de alguém, muitas das vezes Deus vai pegar ele também. Um certo pastor, contando a história do testemunho dele, ele era bem sucedido financeiramente e a esposa adoeceu, ele perdeu tudo que tinha, carro, dinheiro, negócios, tudo, e chegou com um colega e pediu o carro emprestado. O colega emprestou o carro e ele foi no carro, estacionou o carro lá, e quando ele volta tinha roubado o carro do amigo. Então, meus amados irmãos, todo encontro com Deus é individual. E se você está passando por esse momento de deserto na sua vida, a melhor coisa é fazer que nem Jacó. Jacó não tinha ninguém para interceder por ele. Não tinha ninguém que ele pudesse, não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha irmãos, não tinha ninguém para ele. Quem sabe ele até queria naquele momento, mas ele foi direto com aquele que resolve todos os problemas do ser humano. Glória a Deus, foi com Deus. Ele se ligou com Deus e naquela noite Deus se revelou para ele. Se você fizer assim, Deus vai solucionar o teu problema o mais rápido possível. Glória a Deus. Uma certa vez, Davi passou por problemas difíceis, a situação da nação ali estava difícil, né? E ele se procurava de todos os lados resolver o problema, não conseguia resolver. Quando foi um dia, o profeta disse para ele: busca a Deus. E ele buscou a Deus. Não me lembro agora o salmo, mas ele buscou a Deus. E quando ele busca a Deus, Deus responde quase que imediato o seu pedido, a sua oração. Aí ele escreve lá: se eu soubesse que era assim, não tinha padecido todo esse, se eu não estou enganado, todos esses 3 anos. Então, meus amados irmãos, por falta de uma atitude, muitas das vezes por falta de uma orientação da parte de Deus, nós perdemos a nossa bênção ou ficamos muito tempo à espera dela, porque precisamos de uma atitude. Então busque a Deus. Deus, Ele quer se revelar para nós. Deus, Ele quer se fazer presente na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então é a hora da solidão mais profunda para estar com Deus. É o deserto da nossa vida, como eu escrevi aqui. Glória a Deus. Terceiro ponto: quais são as evidências que mostram a necessidade de termos um encontro com Deus? Quais são as evidências? Eu já disse, nós podemos ter muitos anos de crente, achamos até que não necessitamos de ter um encontro com Deus, mas nós vamos aprender nesta noite que nós precisamos de ter um encontro realmente com Deus. Então, quais são essas evidências? Em primeiro lugar, é quando apontamos com facilidade o pecado dos outros. Quando a gente só aponta o pecado dos outros, quando a gente só vê o defeito nos outros, é nós que estamos precisando ter um encontro com Deus. E se nós observarmos, meus amados irmãos, isso aconteceu com Isaías. Isaías, eu já disse, ele era profeta. E aí nos seus primeiros capítulos do seu livro, quando chega no capítulo 4, mais preciso no capítulo 5, meus amados irmãos, nós vamos ver Isaías apontando aqui o pecado de muita gente. Então, meus amados irmãos, quando apontamos com facilidade o pecado dos outros, aí por várias vezes Isaías, ele diz: ai daquele, ai daquela. E eu marquei aqui na minha Bíblia, capítulo 5 de Isaías, e o versículo, ele começa do versículo 8, aí ele diz assim, observe só, é uma grande verdade que ele está dizendo,
mas ele precisava de uma vida mais santa diante de Deus para ele poder apontar o pecado de alguém. Foi para isso que Deus chamou ele. Vocês já ouviram eu falando aqui na introdução que ele foi chamado por Deus para levar uma mensagem dura, uma mensagem de advertência ao povo, uma mensagem de arrependimento. E ele estava fazendo isso, mas ele precisava de santificar a sua própria vida. Foi por isso que Deus levou a ele a um encontro realmente com ele. Glória a Deus. Aí no capítulo 5, versículo 8, ele já dizia: ai dos que ajuntam casas e reúnem herdades, até que não haja mais lugares e fique só único morador no meio da terra. Falando daquelas pessoas que querem bem, mais bem, e toma conta do bairro todo, e aqui não tem mais espaço para ninguém. Ele foi o primeiro que já profetizou que isso é pecado. Você que quer adquirir tudo, né? Compra o do vizinho, compra o do outro vizinho, vai expulsando todo mundo aí. Eu vou ficar sozinho aqui nessa quadra. Isaías já falou disso. Aí no versículo de número 11 ele diz: ai daqueles que pela manhã seguem a bebedice e passa o dia inteiro e chega até a noite. Isso também é pecado. É verdade? É verdade. O profeta Isaías já estava falando disso. Eu não sei se isso já aconteceu com você ou se você conhece alguém que amanhece o dia, já vai para a mesa do bar, passa o dia todo bebendo, né? Entra pela noite. Eu tenho algumas experiências dessa natureza com alguns dos meus familiares. Isaías já denunciou esse pecado. Isso é pecado. E o versículo de número 18, ele diz: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas da vaidade e pelo pecado como que fossem cordas de carros. A gente lê esse versículo, parece que não entende nada. Mas se a gente for para a Bíblia, linguagem de hoje, cadê? Capítulo 5, versículo de número 20, versículo 18. O mesmo versículo a gente lê aqui nessa outra versão e ela diz assim: vai ser muito triste o destino das pessoas que amarram os seus pecados com cordas de mentiras, que arrastam a sua maldade como quem puxa com cordas uma carroça. Deu para entender? Por isso que é bom, às vezes eu trago 2 Bíblias aqui, né? Parece que o pregador vai arrasar hoje. Não, mas é para a gente poder entender melhor. Porque eu gosto dessa minha Bíbliazinha aqui, que ela está toda rascunhada já, né? Mas essa Bíblia aqui, de uma linguagem de hoje, muitas das vezes a gente entende melhor. Então aqueles meus amados irmãos que querem encobrir o seu pecado mentindo, aí ele usa aqui que amarra o seu pecado com corda de mentira. Isaías já denunciou esse pecado, né? E vai puxando o pecado como se puxa uma carroça com corda. Glória a Deus. Isaías denunciou esse pecado. E é verdade. E o versículo 20, ele diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Vamos adiantar aqui para nós chegarmos ao final. Versículo 21, ele diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, se colocam no seu pedestal de orgulho, né? Porque estudou mais um pouquinho e acham que são sábios aos seus próprios olhos. Diferente de Salomão, que quando Deus deu a oportunidade para ele, a primeira coisa que ele pediu foi sabedoria de Deus. Aí nós entendemos que o homem sábio, ele pede sabedoria para Deus, que dá a todos quantos necessita, pedem e necessita, e não lança em rosto, diz a palavra de Deus. Aí Deus ainda dá a resposta para Salomão, né? Porque Deus deu a liberdade para ele: pede o que tu quiseres, eu te dei a oportunidade de tu dominar toda a nação, ser rei de Israel, e agora pede o que tu queres.
Aí ele vai e pede sabedoria. Aí Deus diz para ele: como você pediu sabedoria, eu vou te dar além daquilo que tu pediu. Glória a Deus. Eu vou te dar bens materiais, vou te dar tudo aquilo que tu necessita, que ninguém na face da terra vai ser como você. Glória a Deus. E a sabedoria que Deus deu, meus amados irmãos, para Salomão, ele pôde alcançar tudo o que um homem na face da terra podia ter, diz a palavra do Senhor nosso Deus. E o versículo de número 22, Isaías continua denunciando o pecado do povo e dizendo: ai dos que são poderosos para beber vinhos e homens forçosos para misturar bebidas fortes. Já viu aqueles camaradas que passam o dia todo bebendo, e às vezes diz que é tão forte e não fica bêbado, mistura bebida. Isaías disse: ei, isso é pecado. Se você que está me ouvindo aí, mesmo pela transmissão, não pela transmissão, que é somente uma gravação, depois eu vou colocar aí no YouTube, em algum lugar, para que alguém assista aí também. Glória a Deus. Mas se você está me ouvindo e está acontecendo esse tipo de coisa com você, é pecado. Glória a Deus. A bebedice é pecado. Você se acha forte demais, mistura as bebidas. Eu tinha um irmão que ele bebia cachaça com farinha, até o dia que ele se entalou. Então, meus amados irmãos, Isaías já estava denunciando o pecado desse povo. E o versículo 23, ele diz, e encerra a denúncia nesse capítulo. Ele diz: ai dos que justificam o ímpio e prestam... ai dos que justificam o ímpio por presente e ao justo nega a justiça. Ai dos que torcem a justiça. Glória a Deus. Ele está dizendo: isso é pecado. Glória a Deus. Agora vamos voltar aqui novamente, meus amados irmãos. Isaías estava denunciando o pecado de todo mundo. É verdade? É verdade. Foi para isso que ele foi chamado. Mas Deus precisava dizer para ele: ei, você precisa de ter uma vida de santidade no altar de Deus, para você denunciar o pecado de alguém e ninguém ter que te apontar o dedo. Porque é assim que acontece, irmãos. Nós queremos apontar o pecado de todo mundo, e quando alguém aponta o dedo para nós achamos ruim. É por isso que lá no Novo Testamento ficou registrado que nós precisamos ter uma vida de retidão, de santidade diante do Senhor nosso Deus. E Paulo exortando lá a Timóteo, ele dizendo: ei, você é um jovem, fosse na nossa linguagem, ei, você é um menino ainda, mas leva uma vida de retidão, de conhecimento da palavra de Deus, para que ninguém despreze a tua mocidade e ninguém tenha de que apontar o dedo para você. Esse era a exortação do apóstolo Paulo àquele jovem Timóteo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Timóteo, ele continua e diz, ou melhor, Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo. Então nós, meus amados irmãos, precisamos ter cuidado primeiro da nossa vida. Glória a Deus. Então esse era o ensinamento do apóstolo Paulo a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Ele vai mais à igreja de Corinto e diz: examine-se o homem a si mesmo. 1 Coríntios capítulo